Olá pessoal do oitavo ano, então como vocês podem observar, a gente está em cenário novo e eu estou de máscara, é claro, tomando minhas precauções. Entretanto, para que a gente possa ter melhor comunicação, eu preciso tirar a máscara, mas pode ter certeza que depois que acabar eu vou botar novamente, tá bem? Estou me cuidando daqui, espero que vocês estejam se cuidando daí. Vamos começar a aula de hoje utilizando nosso caderno de atividades. Nossa missão é seguir da primeira questão até a questão de número 6. Ou seja, vocês que já fizeram essa atividade vão junto comigo compreender, talvez tirar algumas dúvidas, e quem não fez não tem problema, vai fazer agora comigo de uma forma um pouco mais interativa. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida em qualquer conteúdo, vocês vão observar que eu vou indicar voltar ao vídeo anterior, tá bem? Porque o conteúdo está no vídeo anterior, hoje eu vou mais fazer uma espécie de síntese junto com vocês. No mais é isso, vamos para as questões, tá bem? Falar sobre esses dois grandes continentes nunca foi uma tarefa fácil. Acho que para vocês compreender logo dois assim de cara, e principalmente a África e a América, que são continentes extremamente diversos do ponto de vista da natureza, sim, é uma etapa difícil, mas a gente precisa ir com calma. Então eu vou aqui tentar trabalhar essas questões e ao mesmo tempo esclarecer algumas coisas que podem ter ficado pouco incompreendida. Primeira questão, o livro vai fazer aquele esquema de imagem e citação. A imagem a gente consegue ver aí uma enorme fenda de água e na citação a gente já sabe do que essa fenda se trata. Se trata de um geyser. E esse geyser ocorre justamente por uma fenda causada na parte do manto da Terra, e essa parte que carrega altas temperaturas acaba encontrando com muita facilidade o nosso lençol freático. Então, a gente tem aí lugares onde a gente pode, por exemplo, tomar banhos termais graças a essas águas. Outros lugares a temperatura é tão elevada que eu aconselho nem chegar perto. Então a questão pergunta exatamente o seguinte: como se denominam essas forças e como elas podem afetar a atual superfície do relevo? Duas coisas, essas forças elas se originam, como eu já falei para vocês, desse encontro, dessas fendas que a gente tem no manto que encontra o lençol freático. A gente já sabe o processo de formação. E como elas podem afetar, a gente tem que lembrar do processo erosivo. Esse processo erosivo que faz com que as rochas acabam se locomovendo de uma região mais elevada até para um depósito de sedimento, que é uma região menos elevada, mais rebaixada. Então aí esse processo de transporte é causado por um outro processo no qual desgastou essa rocha, que é o intemperismo. Então essa água sendo constantemente depositada numa rocha causa esses dois processos. A segunda questão, ele vai pedir para a gente analisar um mapa. Esse mapa, ele mostra a porção do continente africano junto com o continente euroasiático aqui. A gente vai ver, por exemplo, a placa arábica, esse encontro de placas. E a questão vai pedir como se denomina essa região em destaque no mapa. Primeiro a gente precisa observar, esses encontros, eles estão indo em mesma direção, em direção oposta, ocorre ou não a presença de vulcanismo? No nosso caso, sim, ocorre a presença de vulcanismo. Esse vulcanismo, em atividade, denomina um recente processo decorrente do encontro de placas tectônicas. Então eu estou falando de recente processo e de encontro de placas, eu já sei que o meu movimento ele é convergente, ou seja, as placas estão colidindo, estão se encontrando aí uma à outra. E o que origina esse processo? A gente origina o que chamamos na região de Rift Valley. Esse Rift Valley, na verdade, é uma grande fenda que ocorre na crosta terrestre, e a gente tem essa presença desse nome nessa região muito característico de Rift Valley, que vai desde o extremo norte africano até a porção da África Central. Também ocorre, só que em menor proporção, na região próxima ao Mar Vermelho
entre a África e o continente euroasiático. Ok? Depois a gente vê aí o que ocorre com essa parte do continente africano. Essa parte do continente africano ocorre basicamente o aparecimento de uma fenda e vulcanismo constantemente. Então a gente tem dois processos que decorrem desse processo maior que é o movimento convergente de placas. E por último, há na África outros exemplos sugeridos do que vem acontecendo no continente atualmente e já ocorreu também no passado distante, vale lembrar disso. Cite alguns desses exemplos. Então a gente tem alguns exemplos que já ocorreram, como por exemplo, terremotos de menor magnitude, não era tão grande magnitude, uma vez que a gente tem um encontro aí de duas placas. Embora sejam placas extremamente grandes, esse encontro não ocorre com tanta volatilidade do ponto de vista geológico quanto outras placas. Então a gente tem aí a formação do terremoto. Segundo, decorrente ao terremoto, a gente tem a formação de cordilheiras. Essas cordilheiras que são outros processos que já decorreram e que hoje a gente encontra ainda na região. Claro que, graças ao processo erosivo, algumas foram moldadas. Esse processo de moldar as cordilheiras podem, por exemplo, transformá-la em montanhas e não picos, como originalmente foram criados. Então, a gente já tem aí a letra C bem construída. O terceiro, a gente vê o seguinte: sabe-se que entre um componente natural de um espaço geográfico e suas inter-relações, como por exemplo, clima, vegetação, relevo, hidrografia. Na última aula, eu falei para vocês que para a gente entender a diversidade da vegetação, sobretudo no continente americano, a gente precisava lembrar com muita clareza a diversidade climática. Como assim, professor? A diversidade da vegetação está intimamente ligada à diversidade climática. E por que eu ressalto o continente americano? O continente americano ele é alongado no seu sentido norte-sul. Isso faz com que ele passe por várias zonas climáticas, diferentemente de todos os outros continentes. A África, por exemplo, o continente africano, ele passa por algumas zonas climáticas, mas a gente não consegue ter uma noção de polo a polo como a gente tem no continente americano. Então, o continente americano ele é o continente que retrata maior essa variação de temperatura e, portanto, de diversidade de vida, seja da vegetação, seja da fauna. A gente tem aí desde as regiões polares no extremo norte do Canadá até o extremo sul da Argentina, próximo ali da Patagônia. Então a gente tem essas grandes diferenças e ao mesmo tempo a gente tem, por exemplo, o semiárido brasileiro, o que caracteriza uma disparidade natural do ponto de vista da vegetação e do animal, também da fauna, que mostra com clareza essa relação entre vegetação e clima. Além dessa relação, a gente pode destacar outras nessa questão, como por exemplo, a relação inversa, vegetação e chuva. A vegetação é um grande receptor de umidade e como receptor de umidade ela vai retribuindo, na verdade, aos poucos essa umidade para as nuvens. As nuvens, por sua vez, como são muito inteligentes, elas captam essa umidade e levam para outras regiões ou precipitam ali mesmo, retribuindo e fazendo o que a gente chama de processo cíclico, ou o ciclo da água. Questão 4. Questão 4, novamente aquele esquema, imagem, citação. E a gente tem aqui duas imagens, floresta amazônica e aqui a mineração em Marrocos. E ele quer saber basicamente como é o efeito humano nessas imagens. O que é que está sendo alterado e se tem, na verdade, inicialmente ele pergunta se tem ou não um efeito humano e qual é esse efeito humano. Então, é uma questão extremamente simples, de um ponto de vista ambiental,
Vocês sabem que eu adoro esse ponto de vista ambiental e que diz muito respeito a essa semana que a gente está passando, que é a Semana do Meio Ambiente. Inclusive, vocês são o 8º ano, eu peço que vocês pesquisem mais sobre as discussões ambientais que estão ocorrendo nesse período. Saia um pouquinho do Facebook, saia um pouquinho do WhatsApp, usam o Google ao favor de vocês e o livro didático também, porque ele traz várias questões ambientais que podem ser importantes para a gente refletir durante esse período e amadurecer o nosso processo de atuação no mundo, tá bem? Então, vejam só, sim, temos a interferência humana nessas duas regiões. Entretanto, a interferência humana em cada uma dessas regiões, seja a mineração em Marrocos, seja na floresta amazônica, ocorrem dados a processos de atividades diferentes. Na Amazônia, a gente tem, por exemplo, o processo de defaunação e desflorestamento, principalmente por conta da captura de animais silvestres e por conta da restrição de habitat. O que é a restrição de habitat, professor? Restrição de habitat é quando eu tiro a mata em volta e aí eu acabo restringindo o lugar de sobrevivência de algumas espécies. Essas espécies vivem encurraladas, a gente aumenta o nível aí, a pirâmide de alimentação, de competição entre as espécies, porque a gente tem um perímetro muito mais delimitado, então a gente causa um desequilíbrio na natureza. E quais são os principais processos? Monocultura, que está ligada à agricultura, e o processo de pecuária extensiva. Já a mineração, como o nome já diz, já nos remete, é um processo diferente também, ocasionado pela ação humana. E aí está ligado ao processo de extrativismo mineral, tá bem? Vamos para a próxima questão. Questão de número 5. Questão de número 5 que mostra aí um movimento convergente de placas tectônicas. Esse movimento convergente de placas tectônicas ocorre, como a imagem mostra, na América e dá origem a algumas formações de relevo. Essas formações de relevo, principalmente, caracterizam o processo de formação da Cordilheira dos Andes, que a gente encontra principalmente na região do Chile e vai se estender até outros países. Então, como é que isso ocorre? Quais são essas formações de relevo? É o que a questão está pedindo. Então, a gente já falou, formação de relevo é típica de cordilheira, essas formações montanhosas, típicas de um processo de colisão entre as placas tectônicas. Entretanto, essa placa em específico, ela tem um processo um pouco diferente. Vocês observam que tem uma parte que ela está se rebaixando a outra. Esse processo de rebaixamento, a gente classifica ele como um processo de zona de subducção. Essa zona de subducção, se ocorrida no oceano, formam alguns processos de falhamento oceânico, como, por exemplo, uma dorsal oceânica. Quem não lembra, volta aí e olha com mais calma, porque a gente já falou sobre isso. Então, a gente consegue concluir o objetivo da questão 5. Então, pessoal, a questão de número 6, ela vai falar mais ou menos sobre formação e estrutura de alguns dos principais relevos. Então, a gente tem aqui a ocorrência da imagem do relevo e a gente precisa dizer qual que é o relevo e qual é a sua característica, tá bem? Então, para iniciarmos, basta olhar essa primeira imagem, a gente vai perceber que tem um relevo residual e um topo plano. Então, essa imagem retrata também a questão do planalto que ocorre aqui no Nordeste brasileiro, o Planalto da Borborema, que também esses dois planaltos, tanto o central quanto da Borborema, são palcos de imagem muito parecidas como essa, um topo plano e alguns relevos residuais, que podem ser classificados como meseta, costiforme, mas que possuem algumas ondulações ou fendas, como essas que estão aqui na imagem. Em seguida, a gente tem uma região próxima a um curso de água. Essa região é uma região de planície, ela é abaixada, rebaixada, com topo mais ou menos plano. Então a gente já tem algumas características, elas podem ser fluviais, aluviais e etc. Porém, a que a gente tem aqui
descrita é uma planície com muita clareza, porque está próxima ao nível do mar e tem um topo mais ou menos plano. A gente já tem a formação do relevo e já tem a característica que ele pede. Por último, a cordilheira ou a cadeia de montanhas. Tem picos irregulares, tem como característica também as elevadas altitudes e ocorrem principalmente em regiões como os Andes. A gente tem a presença desse tipo de relevo. Pessoal do 8º ano, no mais é isso. Eu peço que se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao vídeo, voltem nele, que a gente pode devagarzinho ir construindo essas questões juntos. Peço também que se cuidem e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!